Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma live que nós vamos falar sobre fisioterapia integrativa na estética. Fala, Cris, tudo bem? Então, pessoal, bem-vindos. Nós vamos abordar o tema de fisioterapia integrativa na estética. Acabei ministrando algumas palestras em simpósios internacionais e nacionais sobre isso. Acho interessante, foi uma ideia do Christian, para que a gente pudesse falar com vocês. Muito bem-vindos a todos. Vamos dar início, espero que vocês estejam escutando bem, vocês vão me dando retorno aí. Pessoal, se vocês estão escutando bem e se o som tá bom, beleza? Sejam bem-vindos, 7 horas da noite aí no Brasil, 7:02, aqui são 6:02, diretamente de Orlando, né, na minha casa aqui no fundo da Disney, voltar os fogos, tá maravilhoso, não é? A gente tá todo mundo sem máscara, tem algumas pessoas que ainda por medo usam, né? Mas tá muito gostoso, né, pessoal, poder olhar as pessoas, ver a face das pessoas. Dentro da clínica tá legal, porque a maioria dos lugares não exige mais, então as pessoas estão mais livres, retiraram nos restaurantes aquelas divisões, né, que são colocadas em vidro ou acrílico, então, puxa vida, é muito legal. Obrigado, eu tô vendo aqui porque obrigado aí pelo retorno, que tá tudo bem. Aí, Paulinha, o meu som, que bom que vocês estão escutando tudo certinho. Então, muito bem-vindo a todos. Vai ser um bate-papo. Eu preparei alguns slides aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Muitas pessoas conhecem, né, o mecanismo, né, e todo o componente que nós montamos, né, em relação à fisioterapia integrativa, mas muitas pessoas não conhecem, né? Então, como é que nós vamos abordar, né? Então, só para vocês entenderem, hoje a maioria das pessoas que chegam até nós, elas chegam com inflamação, elas chegam intoxicadas, né? Elas chegam oxidadas. Então, o que eu vejo é um número muito grande de pacientes nossos já tomando por conta própria, porque assistem vários vídeos de outros colegas, enfim, pelo Dr. Google, né, que é o que mais me preocupa, e tomam um grande número de suplementos, né? E nós sabemos, por exemplo, que muitos suplementos, eles têm metais, por exemplo, pesados, né? E então nós estamos vendo uma época onde, por exemplo, com a Covid é bom vitamina D, é bom zinco, é bom isso, é bom aquilo. E, por exemplo, vou dar um exemplo da vitamina D. A vitamina D3, ela fica no corpo, pessoal, se os órgãos que são responsáveis pela drenagem das escórias, dos dejetos que nós temos dentro do corpo estão operacionais, né? Então, por exemplo, eu tratei de algumas pacientes hoje e são pacientes assim que estão com uma lentidão no seu metabolismo. Então, se você está com aumento de peso, se você está com uma inflexibilidade metabólica, muitas vezes não consegue, né, praticar exercício ou quando pratica exercício não tem melhora na performance, não tem ganho de massa magra, não consegue eliminar peso. Então é isso que a gente vai discutir. Eu vou jogar para vocês aqui alguns slides, né? Obviamente a formação que nós criamos, né, é uma formação longa, é uma formação online que tem dado para todos os profissionais da área da saúde um embasamento maior, tá? Então eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, pessoal, e a gente vai passar para vocês algum tipo de informação para vocês terem uma ideia aí, tá? Então vamos lá, vocês estão vendo aqui a tela do meu computador. Então, fisioterapia, né, e saúde integrativa. Eu vou, deixa eu ver, desativar aqui esses comentários
para que eu possa desativar comentários, para poder ver a minha tela, beleza? Tudo bem? Vocês estão vendo aí, pessoal, a minha tela? Bom, é muito importante então que a gente comece a dizer que nós, né, no nosso conceito de saúde integrativa, de fisioterapia integrativa, nós olhamos o ser humano como um todo. Esse conceito é chamado conceito biopsicossocial. Então, tanto eu quanto você, nós estamos aqui no meio, né, pessoal? Então, nós estamos aqui, não é? Mas nós dependemos, né, do que nós comemos, aquilo que nós tomamos de medicação. Então, por exemplo, hoje que eu ensino para os meus alunos, o mais difícil quando uma pessoa chega para nós é saber o seguinte: o que está tomando? Nem todo produto natural ele é bom para todo mundo, né? Então nós temos que estudar a interação do alimento, a interação do nutriente, no caso com nutriente, a interação do suplemento com suplemento, do suplemento com medicamento, do medicamento com alimentação, porque isso interfere na absorção. Tanto que quando eu vim para os Estados Unidos e comecei a fazer, eu tinha feito já 2 anos e meio, né, já como portador de diploma superior, fisioterapeuta e nutricionista com o Canadá, e fiz medicina natural. Depois eu vim para cá e fiz vários cursos, estou fazendo ainda de medicina funcional. E a medicina funcional tem como lema 5 letras R's, né? A primeira letra R é retirar, é remover. Então, como é que é isso? Eu vou remover, quer dizer, eu vou desintoxicar primeiro, é isso que nós vamos falar. Mas quais são as fontes de poluição? Quais são as fontes de intoxicação? É o que você come, são os seus pensamentos, né? São a poluição eletromagnética, enfim, são várias fontes, né, responsáveis. A água, né, o ar que você respira. Então, tudo isso, né, vai influenciar o eu, né, o nosso lado psicológico, emocional, espiritual, se a gente teve algum problema e, obviamente, né, todo o contexto. Por exemplo, lançaram um livro que é chamado Fator Bem-Estar, tem em português, já é bem antigo, e ele é do Instituto Gallup. E no Instituto Gallup ele foi pesquisado em 130 países, mais de 130 países. E dentro desses 5 fatores bem-estar, o fator mais importante, pessoal, é o nosso ambiente de trabalho. Então, quando você faz o que você gosta, quando você faz o que você ama, não é trabalho, né? É um passeio, é diversão, é muito gostoso, né? Então, todos esses fatores que eu citei no slide anterior, eles não andam isoladamente. Então, nós temos que olhar o ser humano como um todo, né? E hoje, por exemplo, foi um dia o qual eu escutei muito, né, as pessoas. E aí você escuta e você vai pegando quebra-cabeças da vida desta pessoa e tentando montar um quadro clínico, né? Isso é chamado de medicina evolucionista. Então eu coloquei aqui uns links, né, que normalmente tem no Brasil, onde a maioria das doenças que acomete o ser humano são de caráter multifatorial. Como eu mostrei no slide anterior, estes fatores nunca vêm sozinho. Então, quando chega um paciente para nós, né, nós temos que avaliar tudo, a vida, a parte genética, hereditária, e tudo isso nós vamos compor, principalmente até o quê? A parte subjetiva, interpessoal, socioeconômica, política. Vocês viram que eu postei no Instagram, né, um artigo muito interessante mostrando que fatores sociais impactam, por exemplo, na hipertensão arterial. Olha que interessante. Então hoje, o profissional da saúde, se a gente está falando em estética ou não, ele tem que dar atenção a tudo. Ele tem que escutar o paciente, ele tem que fazer uma avaliação detalhada. E principalmente, eu me lembro, quando nós organizávamos o início do curso de leitura biológica com o professor Emmanuel Corbel, belga, né, dentro do Instituto Salgado no Brasil, nós tivemos uma aluna que é cirurgiã plástica. Depois daquele curso, ela viu
que uma percentagem muito grande dos seus pacientes ela estava indicando cirurgia sem haver necessidade, que a prioridade não era aquela, a prioridade eram somatizações, eram problemas psicoemocionais, somatoemocionais, não é? E que geram muito problema. Hoje mesmo avaliei pessoas que fizeram redução, né, de estômago, fizeram bypass, mas que houveram recidiva. Nós sabemos, eu como nutricionista sei que você tem 30% de insucesso, né? E obviamente com 30% que normalmente tem problema de readquirir peso, quer dizer, você soma dá 60%, né, entre aspas, de insucesso. Muitas vezes salvam vidas, mas às vezes as causas não são no corpo físico e sim no corpo emocional. Então o ser vivo, ele está ligado às suas emoções e principalmente à hereditariedade. Nós repetimos muito padrões, né, dos nossos ancestrais. Até brinquei com uma paciente hoje, falei, viu, você está vendo? Isso aí que você está apresentando vem da sua mãe. É como aconteceu com a minha, né, que faleceu infelizmente muito cedo. E eu digo, mãe, onde você estiver aí, muito obrigado, eu quero ficar com a sua herança, mas eu não quero ficar, né, com o seu lado ruim, né? Então isso é possível mudar? Com certeza, né? Hereditariedade não é sentença, ela corresponde só a 25%, não é? De, entre aspas, de transmissão. E se pela epigenética, fora, né, acima, nós pudermos fazer uma boa alimentação, exercício físico, etc., nós mudamos isso aí, tá? Então, quando a gente busca uma saúde integral e na estética as pessoas normalmente vão para, né, adquirir, obviamente, a sua autoestima, né, estão acima, às vezes, do peso, a maioria das vezes, não estão contentes, né, com a sua interocepção. O que é interocepção? É como se você se vê no espelho, né? É a relação da informação do corpo, né, para, no caso, o cérebro e para os órgãos sensitivos. Então, saúde integrativa, nós temos que observar o sono, a emoção, a parte mental, espiritual, o exercício físico, a nutrição, e a gente busca o equilíbrio. Todos nós buscamos de uma maneira ou de outra um equilíbrio. E o que diz, pessoal, hoje a ciência, né? Nós sabemos então que os genes não são destinos, mas que o ambiente, quando você muda o seu estilo de vida, você pode mudar, né, aquelas informações ruins que vêm no gene. Então, por exemplo, se você tem determinada hipertensão, tendência a câncer, a obesidade, e se você mudar o seu estilo de vida, você não repetirá padrão dos seus ancestrais. Isto é ciência, é comprovado, né? Só que, como eu disse a vocês, de uma maneira muito rápida, depois a gente abre para perguntas, pessoal, a maioria das pessoas que vêm nos procurar, independente da especialidade, hoje nós estamos falando de estética, né? De dermato funcional, as pessoas vêm oxidadas, né? E muitas vezes vêm oxidadas porque já estão com excesso de suplemento, onde os órgãos que são drenadores perderam a capacidade de fazer a drenagem, a desintoxicação. E aí o que acontece, eu sempre faço uma analogia com um peixinho dentro de um aquário, que se acontece, você vai jogando mais comidinha dentro do aquário, vai sujando mais a água. Então a gente tem que fazer, pessoal, uma anamnese detalhada. Nós usamos vários tipos de exames, né? Porque uma pessoa que está oxidada, ela está enferrujada, não é? E isso vai ocasionando muitos problemas. E às vezes o profissional vai realizar determinados atos, né? Tanto de massoterapia, de drenagem linfática, de equipamentos, e o resultado em algumas pessoas não é satisfatório. Não é satisfatório porque o corpo não desinflamou, não antioxidou, pessoal, e não destoxificou. Então quero que vocês guardem um lema muito comum. Todo paciente chega para nós oxidado, inflamado e intoxicado, né? Então hoje esses pacientes, pessoal, tanto o corpo quanto a mente estão inflamadas, né? E esta inflamação ela é crônica, porque hoje a nossa alimentação ocidental
ela é uma alimentação normalmente mais ácida, né? Normalmente mais inflamatória, ela não compensa, né? Nós estamos vivendo realmente num mundo poluído. Então esse paciente, quando ele já enche, né, o seu balde, ele enche o seu recipiente, ele acumulou aqui, ó, desde a fase fetal, pré-natal com a sua mãe, que às vezes engordou muito, que teve uma pré-eclâmpsia, que teve uma diabetes gestacional, que teve problema emocional, aí acumula metais pesados, né, tóxicos, ainda a alimentação é tóxica e põe medicação, essa água que cai, que transborda, é o trigger, causam sintomas. Então, quando o paciente está intoxicado, ainda não transbordou. É mais fácil, segundo o conceito de homotoxicologia que nós ensinamos na formação de saúde integrativa e fisioterapia integrativa online. Então, e quando o paciente está hipersensibilizado, aquele colega meu que faz osteopatia, que faz microfisioterapia, que é o que nós vamos falar a partir de amanhã, sexta, sábado, domingo, só para quem fez microfisioterapia, é o paciente hipersensibilizado. Na hora que você trata ele mesmo com toque sutil, ou com homeopatia, ou com osteopatia, ele explode. E ele explode por quê? Porque ele está com o seu recipiente, com o seu balde cheio. Nós temos que esvaziar, que é a primeira letra R, é retirar, é remover, é desintoxicar, tá? Então isso é um lema que eu aprendi aqui nos Estados Unidos em medicina funcional. Esse é um dos slides, pessoal, aos quais, né, eu usei do meu curso aqui, de um segundo curso de medicina funcional. Na época, quando a gente estava com curso presencial, os professores perguntaram, olha, vocês aí, né, de qualquer especialidade, o que mais aumenta a glicemia, o que mais aumenta açúcar no sangue? Né, eu, como um bom nutricionista, falei, poxa, é carboidrato simples, é açúcar, né, puro, né, doce, massa, tal. Ele falou, não, o que mais aumenta, além disso, é o quê? São os disruptores endócrinos. São os produtos que você inala, que você limpa a sua casa, são os produtos que você usa para a sua higiene pessoal, para lavar sua roupa, para lavar sua louça, e a maioria das pessoas não sabe, né? A gente explica muito isso, como este artigo que eu publiquei, né, no meu Instagram. Quanto mais cheiroso foram os produtos de limpeza, hoje eu peguei uma senhora assim, pior, isso equivale a você fumar 20 cigarros ao dia. Então essa pessoa que eu atendi hoje tem problemas, né, respiratórios, crônicos. Por quê? Porque trabalhou muito tempo aqui na limpeza, né, e obviamente com produtos, né, que são extremamente tóxicos, né? E hoje nós sabemos que nós temos como substituir isso aí com coisas simples, com vinagre, com bicarbonato de sódio, etc., né? Então, os disruptores endócrinos são todos os produtos químicos que mimetizam, que copiam os efeitos hormonais. A minha esposa, pessoal, ela teve um câncer de mama, né? Estrogênio dependente, ele é hormônio dependente. Olha como isso é sério. E vocês, mulheres que estão me escutando, e vocês que têm filhas, etc., temos que tomar muito cuidado, porque hoje a puberdade precoce, ovário policístico, a endometriose, um monte de infertilidade, problema de tireoide, né? São os dados obesogênicos. Por isso que eu falei que é importante o pessoal que estiver me escutando, que faz dermatofuncional estética, né, tem que saber, se a pessoa não mudar os seus hábitos na sua casa, ela vai engordar. Né? Por quê? Porque isto vai inflamar o corpo, e a gordura é que retém essa inflamação. Então isso é chamado, né, de disruptores endócrinos químicos. Olha só o que está escrito aqui, pessoal, obesogênico. Então a pessoa engorda porque usa produtos que são comerciais na sua casa, né? E isso destrói a nossa casa de força, destrói as mitocôndrias. E onde mais nós temos mitocôndrias? Nós temos mitocôndrias mais no coração. Então você pode ficar com hipertensão arterial, tem no cérebro, tem nos rins, nas suprarrenais, etc. E a gente perdendo mitocôndria, você pode ter dor muscular, pode evoluir para fibromialgia, né? E isso acontece, pessoal, por exemplo, por fatores psicoestressores, psicossociais. Então, quando você tem, por isso que quando a gente faz uma avaliação, a gente explica isso muito para os nossos alunos, bem detalhada, e você teve lá um problema lá na vida fetal,
né? Se teve um problema lá na pequena infância, não resolveu, você sofreu um bullying e tal, tem que tratar, porque se não tratar, destrói mitocôndria. E se você não tem mitocôndria, você não tem possibilidade de ganhar músculo, de recuperar de um exercício, você não tem prazer de fazer exercício, você não consegue emagrecer. E nós temos então suplementos específicos para mitocôndria, e o mais ainda que a gente ensina, que é onde eu mais conheço, é o que me fez, né, receber duas aprovações de Green Card, EB1 e EB2 aqui, pela medicina de Harvard, quando a gente ensina fotobiomodulação. A fotobiomodulação aumenta a mitocôndria, aumenta o óxido nítrico, né? Desinflama. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem depressão, tem alteração de mitocôndria, né? Então, quando você tem qualquer desordem afetiva, você tem que pensar também imunológica em baixa mitocôndria. Outra coisa que a gente ensina no curso é avaliar o sistema nervoso autônomo, né? A maioria das pessoas que vem nos procurar vem às vezes com constipação intestinal, ou então oscila em diarreia, né? Depois que come fica estufado, tem muitos gases. Então a gente vai estudar tudo isso aí e nós vamos avaliar a comunicação entre coração e cérebro, que é feito então pelo sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo, pessoal, é ele que controla o sistema nervoso entérico, é ele que controla a boa função dos intestinos, né? Lembra quando eu falei para vocês que nós temos órgãos drenadores? Então, numa ordem cronológica, os órgãos drenadores são o seguinte: primeiro que tem que estar limpo e bastante operacional são os intestinos. Depois vem o fígado, depois vem os rins, depois vem os pulmões e depois a pele. Então, uma pessoa que vai na estética e quer melhorar a pele, ela precisa potencializar os drenadores que vêm antes dela, porque a pele é o quinto órgão drenador, não é? O primeiro são os intestinos. Ninguém tem pele boa tomando Roacutan. Primeiro que o Roacutan é extremamente hepatotóxico. Aí alguns falam, nossa, minha médica falou que não sai exame. Não, aqueles exames não são marcadores confiáveis, né? Somente aquilo. Mas nós sabemos que a maioria dos medicamentos que são alopáticos são hepatotóxicos, né? Nós temos outras maneiras de verificar isso aí. Nós que somos osteopatas, nós vamos fazer testes de mobilidade, vamos ver se seu fígado funciona bem, etc, 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 tá? Então, uma das maneiras que nós usamos, por exemplo, são através de testes como esse Card Check. Nós vamos verificar o estado psicocomportamental, a comunicação do coração e do cérebro, principalmente isso para a estética. Nós vamos ver o equilíbrio metabólico, nós vamos ver real níveis de estresse. Uma pessoa estressada, pessoal, ela aumenta demais cortisol. Se ela aumenta cortisol e não diminui, ela dorme mal, ela não vai no banheiro, ela incha, ela retém líquido, né? Principalmente o que nós chamamos de reação cronotrópica, são aquelas pessoas que acumulam um monte de líquido. Então essas pessoas que acumulam um monte de líquido, não adianta você ficar se matando de fazer drenagem linfática, seja manual, seja de qualquer maneira, tá? Porque não vai ajudar muito. Você tem que o quê? Você tem que equilibrar, modular o sistema nervoso autônomo. Isso é o que a gente tem feito. A gente usa equipamentos como esse, que é um Nerve Express, né, idealizado e construído na Universidade de Columbia, né, através deste PhD, um amigo pessoal, Alexander Riftini, né, onde ele me dá 78 a 91 estados do sistema nervoso autônomo e eu vou saber se eu tenho uma doença instalada ou se eu tenho então uma disfunção, um estado reversível. Então todo esse alto nível de conhecimento nós damos aos nossos alunos de formação em fisioterapia integrativa ou saúde integrativa para quem não é fisioterapeuta, tá? Como eu disse a vocês, a medicina funcional me ensinou muito, pessoal. Me ensinou, por exemplo, que os sistemas de detoxificação são primordiais. Nós que não temos, por exemplo, nenhum problema de saúde, deveríamos fazer pelo menos 2 a 4 vezes, né? Principalmente antes do verão, antes do inverno, das grandes diferenças de temperatura, processos de detoxificação. E detox não é suquinho, tá, pessoal? Detox tem muito mais ciência por trás.
Cada ser humano reage de uma maneira. Não adianta entrar no Google, pegar essa dieta porque eu quero perder peso ou porque eu quero desinchar e começar a fazer. Isso é um perigo, tem que ser acompanhado por profissionais da área da saúde. Quando você quer mexer com alimento, tem que ser nutricionista, pessoal, tá? Então, o que eu aprendi aqui no Instituto de Medicina Funcional? Que os alimentos são muito bons, mas eu tenho que avaliar para saber quais deles é que eu vou, entre aspas, indicar, né? Mas para isso, para uma maior precisão, a gente solicita exames de polimorfismo, são exames para ver a sua carga hereditária. Quando eu fiz esse exame em particular, pessoal, a minha dieta em macronutriente, a divisão é totalmente diferente daquilo que eu imaginava como nutricionista, tá? Para mim, o meu organismo destoxifica muito lento, então o Afonso tem que fazer mais detox do que os outros pacientes, tá? Eu também tenho problemas, né, dentro da minha absorção de complexo B. Então é por isso que explicou porque em uma fase da minha vida eu entrei em depressão. Porque eu não produzo B3, B6, B9, B12. Então meu organismo nunca produziu serotonina. É onde que eu buscava a serotonina, pessoal? Em pão, massa, doce, chocolate, açúcar. Né? Você vai buscar e descompensa. Então isso são informações muito importantes, né? E uma coisa muito legal é que esses exames, eles vão, né, dentro da nutrigenômica, da nutrigenética, dentro da metabolômica, ele vai me dar dados como nutricionista para eu fazer um cardápio que ele é como uma luva, ele serve só para você, tá? Então é isso que a gente ensina, né, dentro dessa formação. Então, quando eu for prescrever um suplemento, eu vou prescrever não só porque o seu organismo está em carência ou está em excesso, mas o seu organismo está descompensado. A relação entre uma estrutura e outra tem que ser totalmente avaliada. Repetindo, muitas vezes nós temos problema de absorção e não de carência, tá? Você tem carência porque os teus órgãos, né, tem uma falta porque os teus órgãos não estão operantes. De novo, quais órgãos? Órgãos drenadores. Então eu vou repetir para quem não conhece isso aí, pessoal. Primeiro, os órgãos drenadores na ordem são intestinos, fígado, rins, pulmões e pele. Nós chamamos esse de drenadores primários, né? De hemonctórios primários, de derivação primária. Da derivação secundária na mulher é o útero, então aquela mulher que tem um mioma, aquela mulher que sangra demais, né? Que tem muita cólica, tem que estimular os 5 primeiros hemonctórios para que o útero melhore. Se o órgão numa parte masculina é a próstata, então se eu tenho um problema de próstata, eu tenho que estimular os primeiros, então eu tenho que estimular intestinos, fígado, rins, pulmões e pele, para que, no caso da mulher, o útero esteja bem, ou a próstata no homem esteja bem, tudo bem? Então, quando a gente dá aula de intestinos, todo mundo pensa, eu tenho problema de intestino, e eu escuto isso de 99% dos meus pacientes, eu tenho que tomar pré e probiótico. Não, pré e probiótico não são para todas as pessoas em qualquer hora, não é em qualquer momento, né, pessoal? Tem algumas pessoas que tomam pré e probiótico e, entre aspas, tem alguns desconfortos muito chatos, né? Então a gente tem que interpretar também se o problema não é, por exemplo, descendente. Ascendente começa no intestino, descendente começa na emoção. Aqui neste artigo da psiconeuroendocrinologia mostra que as pessoas que têm, pessoal, determinadas crises grandes, e quem não tem isso aí, mas crises sérias no casamento, etc., né? Geralmente tem bactérias ruins. Olha só que interessante. Então tudo isso faz parte da anamnese que nós ensinamos os nossos alunos. Como disse a vocês, como esse artigo aqui de 2020, né, da Associação Americana, né, de Fisiologia Gastrointestinal e também a nível do fígado, nós temos que entender que nós temos a ascendente começa mal no intestino, por desbiose, etc. E através do nervo vago vai lá e inflama o cérebro, podendo dar uma depressão. Ou você pode ter um problema de depressão que vai influenciar o cérebro. É isso que eles comprovaram. Mas isso é do final de 2020, é muito recente, né?
Então, por exemplo, outra coisa que a gente ensina no nosso curso, por exemplo, se você dorme mal, você engorda 30% ao ano, né? Então, você está vendo? Essa pessoa está dormindo, né, com várias luzes, né? Luzes normalmente brancas, né? Que são comprimento de onda na faixa azul, por exemplo, que inibe melatonina. As crianças que antes de dormir estão ligadas à tecnologia, né? Então tem que no mínimo usar aqueles protetores de tela, né? Que vão influenciar a liberação de melatonina, não é? E então o que acontece? Risco de obesidade na mulher. Então, luzes artificiais. Mas como é que eu faço? Eu quero assistir uma televisão, eu quero mexer no meu computador, porque é o único horário que eu tenho. Não tem problema, você tem antídotos para isso. Antídotos é usar o que eu vim fazer nos Estados Unidos, é usar um capacete, é usar outros tipos de luz que vão equalizar o efeito deletério dessas luzes, tá bom? E, obviamente, tentar evitar. Olha só, isso também, né, uma restrição de sono aumenta o perfil lipídico em homens saudáveis, imagina. Então, às vezes vem para você pessoas que aumentaram e você vê, poxa, essa pessoa não é gorda, pratica esporte, como é que pode estar aumentado esse perfil lipídico? Às vezes a pessoa está estressada esses últimos meses, não dorme bem, então a restrição de sono é muito importante estudar. Então, quando eu estudo sono, né, toda a quebra do relógio biológico, né, do ciclo circadiano, está ligado tudo à obesidade, à diabetes, à síndrome metabólica. Isso tem tudo a ver com estética. Uma síndrome metabólica, pessoal, com aumento da pressão arterial, com uma cintura abdominal cheia de gordura, né? E uma diabetes do tipo 2, pessoal, é uma bomba relógio, desregula os hormônios todos. Então, todas essas aulas durante 10 meses, né? Com um encontro semanal, ao vivo, comigo e com os professores, né, brasileiros, tem gente de Portugal, professores e professores aqui dos Estados Unidos, né, vão orientar esses nossos alunos, tá? E aí, poxa, a gente tem várias maneiras de tratar, uma delas é através da luz. Nós levamos para o Brasil, por exemplo, essa tecnologia chamada Retimer, né? 25 anos estudada nas universidades da Austrália sobre sono. Então, é chamada de terapia da luz brilhante. Quando você usa isso aí, por exemplo, eu como nutricionista de manhã, ela aumenta o cortisol endógeno. Então, as pessoas muitas vezes, como hoje eu estava discutindo com a doutora Cristiane, que trabalha comigo aqui, que é nossa fisioterapeuta responsável aqui na clínica dos Estados Unidos, ela mexeu no controle do sono através da luz e essa paciente dela com dores articulares, inchaço nas articulações, aquela rigidez matinal diminuiu. Falou, olha, minha barriga está murchando um pouquinho. Por quê, pessoal? Porque quando você regula o ciclo circadiano, e para regular o ciclo circadiano a melhor coisa é através da luz, né? Então tudo isso é estudado e é estudado de uma forma com que a gente consiga, né, melhorar muito aquilo que nós fazemos, né? Então, por exemplo, nós usamos determinados tipos de tecnologia que fazem detoxificação dos órgãos, né? Vai fazer detoxificação do sangue. Isto é a minha especialidade, depois de 2 doutorados de engenharia biomédica. O BrainTap, você tem programas para perda de peso, você tem programas para foco, você tem programas para problemas de sono, você tem problemas emocionais, para câncer, enfim. Então, ele joga luz, ele tem sons, né? Tudo isso estudado, né, por médicos quiropatas daqui dos Estados Unidos. Então a gente trabalha diretamente com alta tecnologia. Aqui, por exemplo, pessoal, está o único livro que nós escrevemos no mundo, né? Nós fazemos parte de um consórcio de estudiosos de saúde cerebral, que é chamado Fotobiomodulação do Cérebro. Nós escrevemos o 34º capítulo, né? E que nos rende, então, muitas experiências para tratar através da luz, né? Então, para abrir para perguntas, eu coloco para quem não nos conhece, para vocês terem mais informações de quem nós somos, o que nós fazemos. Nós temos o Instituto Salgado no Brasil, que oferece cursos presenciais e online. A Escola de Medicina Alternativa e Complementar Integrativa, né, que nós temos em Portugal, que é do mesmo grupo, e a Natural Quanta aqui nos Estados Unidos, tá?
criamos um modelo, pessoal, de mente, corpo em equilíbrio. Quer dizer, nós promovemos hoje, a gente nem gosta de falar de clínica, nós falamos de bem-estar, né? Então, vocês têm aqui em cima, né, nesse mall muito bonito, um dos mais bonitos aqui de Windermere, que é um bairro praticamente de Orlando, e aí, quando as fronteiras abrirem, né, convido a todos a nos visitar. Aqui vocês estão vendo a vista da nossa escola, né, na Praça da Batalha, na cidade do Porto, em Portugal, onde eu estava até uma semana atrás, tá? Então, nossos sócios ensinam como vocês devem ter saúde, desde a confecção até de óleos essenciais, de mistura, como é que eu tenho que usar técnicas dietéticas. Nós temos vários cursos, vocês podem procurar a EMAC, vários cursos online de nutrição ortomolecular, né, de medicina natural, bem legal, né? Então, vocês estão vendo aqui muitas turmas que nós formamos, né? Nossa escola é um andar inteiro, no 4º andar, lá no centro da cidade do Porto, em Portugal. O meu quarto livro já era a mudança na nossa vida, onde a gente começou a falar sobre corpo e mente. Então, quem quiser mais informações, nós já estamos eu acredito, na 4ª edição, tá? E o maior lançamento foi esse aqui, há 1 ano e meio atrás, sobre a fisioterapia integrativa, sobre a saúde integrativa, tá? Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né? Deixa eu abrir novamente aqui os comentários, tá bom, pessoal? Vou virar aqui o meu celular para poder ver, enxergar vocês aí, né? Eu espero que vocês tenham gostado desses slides. Isso aí vai ficar gravado aí por pelo menos umas 24 horas, tá? E abrir para vocês para responder rapidamente aí algumas respostas, algumas perguntas, porque daqui a alguns minutos eu entro em aula, né, com uma turma de um curso nosso chamado de variabilidade da frequência cardíaca, que é estresse e emoção. Ele está totalmente online, ele já está bem adiantado, possivelmente a gente vai abrir outros cursos, tá bom, pessoal? Tudo bem? Alguma pergunta? Se não, deixa eu ver aqui que tá olhando todo mundo aqui. Aqui é a Fernanda, né? Sou fisioterapeuta, trabalho com tricologia desses equipamentos, qual poderia adquirir para ser? É difícil eu falar, Fernanda, porque normalmente essa formação é necessária para que você possa utilizar esses equipamentos. Se você quiser ter um dado inicial, Fernanda, faz o nosso curso online de fotobiomodulação clínica, tá? Ele é online, aí não tem problema nenhum. Oi, Flávia, tudo bem? Isabela. E aí você vai ter já um dado sobre fotobiomodulação, porque é um mundo de equipamentos que a gente tem e a gente ensina aí dentro da formação, tá bom? Aí a Flávia, obrigado, né? Você já fez a formação, né, Flavinha? Osteopata de primeira mão aí, né? Que legal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Como está a situação do capacete? Estou na lista de espera, não sei. Isso aí é um problema aí da Cosmedical, né? Que é a fábrica aí do Brasil, tá? Conheci hoje o senhor aí no Insta, achei fantástico, escutei, faz total sentido. Que legal, Cris, fico feliz, né? A nossa intenção é que realmente a gente consiga linkar o ser humano, os seres humanos, né? Dentro do contexto a nível mundial de saúde integrativa. E a saúde integrativa, ela depende de N fatores, né? Tá bom? Mais alguma pergunta, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Isso aí é só a pontinha, né? Para fazer a microfisioterapia tem que ter a formação de osteopatia? Não. Mas você no Brasil precisa ser fisioterapeuta, né? E é uma exigência, né? No Brasil, tá bom? Obrigado, fiquei sabendo do senhor ontem. Legal, Laura, muito obrigado pela sua participação. Nós vamos fazer bastante live, né? Semana que vem nós vamos fazer uma outra live
e nós vamos dar temas diferentes, né? Eu não falei muito sobre, por exemplo, programação metabólica nessa live, mas nós vamos falar, porque a pessoa, por exemplo, não entende por que essa pessoa se mata, né, por exemplo, para emagrecer e não consegue. Às vezes essa marquinha, né, esta memória tecidual, ela está lá na fase fetal, né? E aí na fase fetal essa pessoa tem muita dificuldade, né? Então, obrigado, Elise, né? Elisene, né? Se não me engano. Muito bom. Você já fez micro e fiz integrativa, né? Então nós vamos fazer outras lives, tá, pessoal? E vamos... Aí sou sua aluno desde 2004. Puxa vida, hein? Que prazer, né? E prazer sempre estarmos juntos, né? E a vida é essa, né? A gente nunca para de estudar, se atualizar para a gente trazer as coisas. Fala, Marco, meu professor Marco de Uberlândia, amigo da minha primeira turma de micro, eu, você, Christian e muitos outros colegas, né? Um grande abraço, né? A Paula, tudo bem? Pessoal, então eu queria me despedir de vocês, né? E dizer para vocês o meu muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Preciso dar uma respirada, que daqui a pouco eu pego uma turma muito longa aí, tá bom? A Paula falou, te conheci antes pela Adriana, gostaria de fazer o curso de micro. Se você for físio, Paula, tá garantido aí, é só você procurar o Instituto Salgado aí no Brasil, tá bom? Nós vamos cada vez falando mais como nós trabalhamos, né? Na verdade, nós fazemos entre aspas, né, uma medicina funcional adaptada a várias experiências que nós fazemos. Então, Paulo, tá dentro, procura o Instituto Salgado, faz a sua inscrição, porque agora ele é híbrido, ele é maravilhoso. A micro mudou minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida de muita gente. Nós fomos só responsáveis de levar a micro, né, para o Brasil, a micro para Portugal, a micro para a Itália, né, fomos chamados agora para a Suíça, e agora estamos nos Estados Unidos e muitas pessoas pedindo para a gente ministrar o curso aqui, tá bom? Pessoal, um beijão, fiquem com Deus e até a semana que vem, tudo bem? Beijo, pessoal. Tchau.